Olá, meus caros, meus nobres, continuando aqui as teorias que indicam o início da execução de um delito. Então você viu comigo a teoria subjetiva, que não diferencia atos preparatórios de atos executórios, até porque o que vale é a intenção do agente. Você viu comigo as teorias objetivas. Dentro das teorias objetivas, a primeira teoria sintomática, somente aquela conduta objetiva porque eu olho para a conduta, né? Se é objetiva porque eu olho para a conduta. Se é subjetiva porque eu olho para a intenção do agente, tá? Teoria objetiva, olho para a conduta. Se aquela conduta, ela causa uma exposição a perigo, sintomática, um sintoma. Tá? Se realmente tem algum sintoma de perigo daquela conduta. Teoria, pode colocar na tela, teoria de hostilidade ao bem jurídico. Segundo, teoria objetivo formal. Somente início de ato executório. No objetivo formal, aquele que inicia a realização do núcleo do tipo. Somente na hora que começa a matar, somente na hora que começa a subtrair, no furto. Objetivo material. O objetivo material é quando o agente inicia a realização do núcleo do tipo e os atos imediatamente anteriores. Para o objetivo material, eu considero que ato executório o início do núcleo do tipo e os atos imediatamente anteriores. Então, na hora que começou a subtrair e os atos imediatamente anteriores. Aí seriam atos executórios. Professor, o que é o ato imediatamente anterior? Ato imediatamente anterior, conforme um terceiro observador. Tá? Conforme um terceiro observador. Então, começou a subtrair, eu tenho aí na subtração, o ato executório, a realização do núcleo do tipo, objetivo formal. Mas também será ato executório para o objetivo material o ato imediatamente anterior, entrar na casa. Então, o objetivo material, ela tenta consertar o objetivo formal, trazendo aqui os atos imediatamente anteriores, conforme um terceiro observador. Tá? Conforme um terceiro observador. Tudo bem? Na tela. Letra próxima teoria, objetivo individual. Para o objetivo individual, eu considero que é ato executório, tanto a realização do núcleo de tipo também é uma melhoria da objetivo formal. Ou seja, será ato executório a realização do núcleo do tipo e também o período imediatamente anterior. Só que esse período imediatamente anterior será de acordo com o plano do agente. Eu verifico qual é o plano do agente. Ou seja, não é através de um terceiro observador, e sim conforme o plano do agente. Eu verifico, olha, o plano dele qual era? Era entrar na casa para subtrair. Então, o entrar na casa é um ato imediatamente anterior conforme o plano dele. Logo, isso é uma tentativa. Essa teoria, ela é melhor que a anterior, que o objetivo material, porque eu verifico a intenção do agente aqui. Eu verifico o plano do autor, para verificar se realmente ele iniciou atos executórios. Essa é a teoria mais adotada modernamente. Tá? A teoria objetivo individual, preconizada aqui por Zaffaroni, é a teoria mais adotada modernamente. Tudo bem? Então, você viu teoria subjetiva, teoria objetiva de hostilidade ao bem jurídico, teoria objetivo formal, teoria objetivo material e teoria objetivo individual. Tá? Teoria objetivo individual. Atos executórios é quando a gente realiza o núcleo do tipo e os atos anteriores conforme o plano do autor, e não conforme um terceiro observador. Se fosse conforme o terceiro observador, seria objetivo material, não é objetivo individual. Tudo bem? Fechamos? Vamos adiante. Agora sim, podemos prosseguir. Na tela. Crime consumado. Artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Cai em prova, né? Letra de lei. Considera-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Professor, explique-me o que está escrito aí. Explica para mim o que está escrito aí. O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O que são esses elementos? São as elementares do delito. Quando
todas as elementares acontecem. Os elementos de sua definição legal são os elementares. Por exemplo, delito de homicídio, quais são os elementares? Eu tenho matar e eu tenho alguém. Elementar matar e elementar alguém. Então o crime somente será consumado quando houver a morte de alguém, quando alguém morrer. E aí os elementos matar e alguém estarão perfeitos. O crime de furto somente estará consumado quando se reunirem todos os elementos de sua definição legal. Subtrair para si coisa alheia móvel. Ou subtrair para outra em coisa alheia móvel. E aí sim eu tenho a consumação do delito de furto. O delito consumado é quando se reúnem todos os elementos de sua, não parte dos elementos. Se reunirem parte dos elementos, eu posso ter um crime tentado. Apesar de ter uma coisa alheia móvel, eu não consegui subtrair. Aí tentativa. Ok? Essa é a definição de crime consumado. Interessante aqui é você saber a consumação conforme alguns crimes. Em alguns crimes, a consumação se dá em momentos diversos. Eu deixei passar um detalhe ali, que eu já expliquei lá atrás e vou repetir. O que é o exaurimento? O que é o exaurimento? Que alguns doutrinadores colocam como parte do iter crimes. Eu entendo que não. Se ocorrer o exaurimento, o crime já se consumou. Se ele já se consumou, acabou, né? Se já houve consumação, já acabou ali o caminho do crime. O que é o exaurimento? O exaurimento, ele é o resultado material nos crimes formais. Tá? O exaurimento é o resultado material nos crimes formais. Os crimes formais são aqueles que independem de resultado material para a sua consumação. Eles se consumam com a conduta. E se o resultado acontecer? O delito já consumou antes. Eu chamo isso de exaurimento. Crime de extorsão mediante sequestro. Ele se consuma com o arrebatamento da vítima. E a pessoa pede o preço do resgate. O recebimento do preço do resgate é o exaurimento do delito. Se ele não receber, já consumou. Se ele não receber, já consumou. No crime de concussão, exigência de vantagem devida. Exigiu, consumou. Recebeu, exauriu. Ou seja, o exaurimento é a ocorrência do resultado material nos crimes formais. Tudo bem? Na tela. Vamos lá, que aqui eu tenho pontos interessantes em relação à consumação em alguns crimes. E aí o primeiro que eu trouxe foi crimes materiais, crimes formais e crime de mera conduta. Nos crimes materiais, a consumação, ela se dá somente com a produção do resultado naturalístico. O homicídio é um crime material. O crime somente restará consumado se a pessoa morrer, o resultado naturalístico. Então eu sempre coloco esse esqueminha que ele ajuda bastante. Eu tenho conduta direcionada a um resultado. O crime só se consuma com a ocorrência do resultado. Nos crimes materiais, o crime só se consuma com a ocorrência do resultado. Nos crimes formais, eu tenho a conduta direcionada a um resultado. Quando se dá a consumação do delito? Com a prática da conduta. A consumação se dá com a própria conduta. Praticou a conduta, consumou. Esse resultado, eu chamo ele de mero exaurimento. Está aqui o nosso exaurimento. É o resultado, a ocorrência do resultado material nos crimes formais. E nos crimes de mera conduta? Nos crimes de mera conduta, o agente pratica a conduta direcionado ao resultado naturalístico? Não, só tem conduta. E ele se consuma com a prática da conduta. Porte ilegal de armas é um crime de mera conduta. Basta estar com a arma. Qual é o resultado naturalístico? Não tem. Não existe resultado naturalístico no mundo dos fatos. Ok? Tranquilo? Continuando. Então, crimes materiais, a consumação se dá com a ocorrência do resultado. Crimes formais, a consumação se dá com a prática da conduta. Crimes de mera conduta, a consumação se dá com a prática da conduta. Crimes de perigo concreto. Nos crimes de perigo concreto, a consumação se dá com a efetiva exposição a perigo. Se não ocorrer a efetiva exposição a perigo, o delito não se consumou. Tem que ocorrer a efetiva exposição a perigo. Ela tem que estar comprovada para a consumação. Quando eu ensino crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato, eu ensino lá os artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Um dos delitos
ele é entregar o carro a alguém inabilitado ou embriagado. Isso é um crime de perigo abstrato, basta entregar o carro. 310, basta entregar o carro, crime de perigo abstrato. 309, crime de perigo concreto, é a pessoa dirigir sem habilitação, ela é inabilitada. Crime de perigo concreto, só vai ser crime se ela causar perigo. Ela só vai ser crime mesmo se ela causar perigo. Ou seja, para consumar, ela tem que causar um perigo. Uma efetiva exposição a perigo. Diferentemente, nos crimes de perigo abstrato, basta a prática da conduta, porque o perigo é presumido. Cuidado, que eu não estou a falar aqui de dano presumido, e sim de perigo presumido. Tá? Não estou falando de dano, melhor dizendo, de dolo presumido, e sim de perigo presumido. Não é dolo presumido. Ok? Tranquilo? Crime de perigo abstrato. Exemplo, embriaguez ao volante. A doutrina entende majoritariamente que é um crime de perigo abstrato. Basta a prática da conduta. Dirigir embriagado é crime. Quando veio o CTB, a nossa lei 9.503 de 1997, a embriaguez ao volante era um crime de perigo concreto. A embriaguez ao volante era um crime de perigo concreto. E depois de mais de 10 anos, em 2006, 2007, 2008, vieram as chamadas leis secas. E essas leis secas transformaram a embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato. Professor, qual a diferença? Antigamente, embriaguez era crime de perigo concreto. Você era pego embriagado, dirigindo ao volante. Era crime só essa conduta? Não. No crime de perigo concreto, o delito se consuma com a prática da conduta? Não. Além da conduta, se tornava crime quando você, com essa conduta, causava uma exposição a perigo. Era comprovada a exposição a perigo de sua conduta. Então, se o agente, ele bebia e era encontrado lá na rua, dirigindo assim, ó, eita, e come uma faixa e vai na contramão, ele está causando um perigo. E aí, nesses casos, era crime de embriaguez ao volante, porque era um crime de perigo concreto. Com as leis secas, se tornou um crime de perigo abstrato. Ou seja, eu não preciso comprovar que você realmente está provocando um perigo. O perigo é presumido. O delito se consuma somente com a conduta, porque o perigo será presumido. Qual a conduta? Estar embriagado ao volante, desde que naquela limitação lá, 0,33, relacionada ao álcool etílico no seu sangue. Tudo bem? O bafômetro, o exame, o etilômetro, né, o bafômetro, ele não olha no sangue, né? Ele olha no ar. Tudo bem? Vamos adiante, vamos lá. Com isso você aprende a diferença de crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato e a consumação deles. Tá? E a consumação deles. Ok? Crimes permanentes. Nos crimes permanentes a consumação se protrai no tempo. Então o delito ele vai se consumando sem parar. Até a cessação da permanência, claro. Não para todo sempre. Então nos crimes permanentes a consumação ela continua acontecendo. Normalmente, quando o delito tem os verbos guardar ou ter consigo, ou transportar, são verbos de permanência. Enquanto o agente está transportando, ele está praticando o delito. Enquanto o agente está guardando a droga para a venda, ele está praticando o tráfico de drogas. É um delito permanente. Lembrando da aplicação da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei penal mais grave que entra em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência se aplica ao delito. Tudo bem? Eu vou aplicar a lei penal mais grave se ela entrar em vigência antes da cessação da continuidade ou da permanência. Válido. Se a lei posterior que entra em vigência for mais branda, é ela que será aplicada. Na verdade, a lei aplicada é a lei vigente ao tempo da cessação, salvo se a lei posterior for mais benéfica, porque aí eu aplico a retroatividade benéfica. Essa lei posterior benéfica é aplicada. Tudo bem? Uma palhinha rápida, vamos adiante. Ok? Crime culposo. O crime culposo, ele é material. Crime culposo, ele é um crime material. Ou seja, ele depende da produção de um resultado naturalístico. Ele se consuma com a produção do resultado.
Se não aconteceu o resultado, é tentativa? Não, não é tentativa. Tá? Vimos ao conceituar crime culposo que eu tenho um crime culposo quando a gente dá causa a um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, no crime culposo, depende-se de um resultado. Assim como também no crime omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio, ele depende de um resultado naturalístico. Só que cabe tentativa nele. No culposo não cabe. Ok? Crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio, ele se consuma com a simples omissão. A simples omissão do agente consumou o delito. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho ali uma pessoa ferida, uma pessoa precisando de socorro. Passa uma pessoa, olha e vai embora. Passa uma segunda pessoa, olha e vai embora. Passa uma terceira pessoa, olha e vai embora. A quarta passa e ajuda. Todas as três anteriores praticaram omissão de socorro. Mas a última ajudou e a pessoa sobreviveu. Sim. É um delito que se consuma com a simples omissão. A simples omissão do agente já ocorreu o delito omissivo próprio. O exemplo que eu dei foi o delito de omissão de socorro, que é um delito omissivo próprio. Tá? O agente responde com a simples omissão. Tudo bem? Existe um delito, é uma exceção isso daqui. Existe um delito omissivo próprio que depende de resultado, porque ele é crime condicionado a um resultado. Apesar de ser omissivo próprio, ele é um crime que trata de omissão, previsão em lei, mas ele depende de resultado. É o crime de omissão de cautela. Tá? Omissão de cautela, artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Deixar de observar as cautelas, deixar de fazer omissão própria, lá prevista. Deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18 anos se apodere de arma de fogo, menor de 18 ou deficiente mental. É um delito omissivo próprio e culposo ao mesmo tempo, isso é raro. É pouco. É um delito omissivo próprio, culposo e condicionado ao resultado. 3 características no mesmo delito. É um delito que não se consuma com a simples omissão do agente, quando ele deixa de observar as cautelas necessárias, deixa uma arma na escrivaninha, por exemplo. O delito se consuma somente quando o menor de 18 ou deficiente mental se apodera da arma. Então ele depende da ocorrência do resultado material. Tá? Apesar de ser um delito omissivo próprio, ele depende da ocorrência do resultado material, e não somente com a simples omissão. Isso é exceção. A regra do omissivo próprio é que ele se consuma com a simples omissão. Basta a omissão do agente. Tudo bem? Diferentemente, no omissivo impróprio na tela, ele se consuma com a produção do resultado. A omissão imprópria, já aprendida, né, já consabida, já sabemos conjuntamente, é aquela que eu tenho a figura do garante. Eu tenho ali a figura do garantidor, conforme artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Aquele por lei tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O pai em relação aos filhos, o policial em relação à sociedade. Ele está ali para proteger. Então, num delito omissivo próprio, em que o policial está ali para proteger e ele se omite, ele deixa acontecer o delito, ele somente responderá, melhor dizendo, responderá não, o delito só restará consumado se o resultado acontecer. Então, o salva-vidas, olha, interessante, o salva-vidas e o surfista estão lá à beira-mar e eles veem lá um banhista se afogar. E os dois, vou fazer nada não, vou deixar. Os dois deixam. Um outro banhista vem e salva. Um outro banhista vem e salva. A pessoa não morre. A pessoa não morre. O surfista não tem uma obrigação por lei de figura de garante. Ele não responde por um crime omissivo impróprio, mas ele pode responder por um crime omissivo próprio, omissão de socorro. Ele pode responder aí pela omissão de socorro. Consumada ou tentada? Consumada. Se consuma com a simples omissão. Se omitiu, deixou, já é omissão de socorro. Agora, o outro o salva-vidas, o bombeiro, o militar, salva-vidas, ele tem a figura de garante, ele tem o dever de proteger, ele tem o dever de salvar. A profissão dela é aquela ali, está ali para isso. Existe um dever específico direcionado a ele. Para ele, sendo o crime omissivo impróprio, só se consuma
com a ocorrência do resultado material. Opa, só se a pessoa morrer. A pessoa não morreu, foi salva por outrem. Tentativa para ele. Tentativa para ele. Tudo bem? Aí ele responde por tentado. Um vai responder por o crime omissivo próprio consumado, omissão de socorro, e o outro vai responder por o crime omissivo impróprio tentado. Tentativa. É cabível a tentativa no crime omissivo impróprio. Não é cabível a tentativa no crime omissivo próprio. Tudo bem? Não é cabível a tentativa no crime omissivo próprio. Perfeito? Fechamos? Tranquilo? Na tela. Muito bem. Eu trouxe um bom exemplo aí de, conjuntamente, um delito omissivo próprio e um delito omissivo impróprio. Cabendo, não cabendo tentativa. Show de bola. Show de bola. Vamos fazer uma questãozinha. A consumação se dá nos crimes. Procurador do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas de Goiás. Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Nos crimes de mera conduta, com a ocorrência do resultado naturalístico. Errado. Crimes de mera conduta, na verdade eu nem tenho resultado naturalístico. Muito menos a consumação vai se dar com a ocorrência desse resultado, que esse resultado nem existe. Esse resultado aí nem existe. Ok? Crimes omissivos impróprios. A consumação dos crimes omissivos impróprios se dá com a prática de conduta capaz de produzir o resultado naturalístico. Certo ou errado? Errado. Nos crimes omissivos impróprios, eles são materiais. A consumação se dá com a ocorrência do resultado naturalístico e não somente com a conduta. Os crimes omissivos impróprios, eles são materiais. Eles dependem da ocorrência do resultado naturalístico. Esse é um tipo de questão que ela pega muita gente mesmo. Tem muita gente que estuda direito penal e não estuda isso daqui com calma e acaba perdendo questões bobas. Nos delitos permanentes, a consumação se dá no momento em que cessa a permanência, certo? Isso está errado. Na verdade, a consumação se dá a todo tempo, né? Em toda a permanência, e não somente na hora da cessação. A consumação se dá em toda a permanência, e não somente na hora da cessação. Ok? Crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios. Nos crimes omissivos próprios, a consumação se dá com a simples omissão. Correto. Na omissão própria, a consumação se dá com a simples omissão. Nos crimes culposos, a consumação se dá com a conduta imprudente, imperita ou negligente. Não. Crime culposo é crime material, já viu comigo, né? O crime culposo, ele se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico. Ele depende desse resultado para a sua consumação. Tá? Ele depende desse resultado para a sua consumação. Ele não se consuma somente com a prática da conduta. Não é cabível tentativa nele também. Crime culposo salva a culpa imprópria. Não é cabível tentativa. Gabarito letra D, D de dado. Show de bola. Show de bola. Com isso, venha comigo, não irei adentrar em tentativa agora, deixarei tentativa para o próximo bloco, né? Para não misturar os conceitos, iremos estudar no próximo bloco a tentativa. Terminei com você então o iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Lembrando que a cogitação não é punível, atos preparatórios em regra não são puníveis, salvo o crime obstáculo. Você viu as teorias que diferenciam, as teorias que indicam o início de execução, teoria subjetiva, intenção do agente não diferencia, teoria objetiva de hostilidade ao bem jurídico, basta uma conduta hostil, teoria objetivo formal, que é a execução
do próprio delito, né? Atos executórios, que é praticar o verbo, núcleo do tipo penal, objetivo formal. Objetivo material é objetivo formal com atos imediatamente anteriores, de acordo com um terceiro observador. Objetivo individual são os atos anteriores conforme o plano do autor. Essa seria a nossa teoria objetivo individual, que é a mais adotada modernamente. E você viu também a consumação em alguns delitos, tá? Normalmente, consumação, você tem que se ater ao seguinte ponto. A consumação se dá com a ocorrência do resultado ou somente com a conduta? Crime omissivo próprio, conduta. Crime omissivo impróprio, resultado. Crime culposo, resultado. Crime permanente, consumação se protrai no tempo. Crime material, resultado. Crime formal, conduta. Crime de mera conduta, conduta. Crime de perigo concreto, com o perigo. O perigo tem que restar comprovado. Crime de perigo abstrato, conduta. Então, normalmente é isso. Eu olho, ou vai ser conduta, ou vai ser crime omissivo próprio. A simples omissão. O que é a simples omissão? É a conduta. Então, ou é a conduta, ou é o resultado. Isso que você vai ter que diferenciar na hora da prova. Tudo bem? Tranquilo? Espero você na continuidade para podermos estudar crimes tentados. A famigerada tentativa. Tchau, tchau.